Isabel, eu já vou aqui para 2 recortes, porque de julho para agosto, qual foi o fato novo com relação ao Brasil? A aplicação das tarifas de 50% aos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. E aí a Quest pergunta sobre a posição do governo brasileiro e as possíveis ações de Lula diante das medidas anunciadas por Donald Trump. Qual o retrato que temos? Para os entrevistados, 48% deles disseram que Lula vai conseguir negociar tarifaço. 45% acham que não. Lembrando que quando a gente pega por referência o desempenho do governo brasileiro, o último levantamento foi em julho, quando o tarifaço, as tarifas passaram a valer. Levantamento, repito, que ouviu 2.004 pessoas entre 13 e 17 de agosto, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aqui, Isabel, portanto, o que a gente tem, antes da gente partir para um próximo recorte, que a gente tem, levando em consideração aqui a margem de erro, é um cenário praticamente dividido com relação ao tarifaço. A gente sabe nesse momento das dificuldades do governo em conseguir um diálogo com o governo americano. A gente viu, por exemplo, ontem já uma resposta do governo brasileiro àquela investigação comercial aberta pelos Estados Unidos, mas uma comunicação direta, por exemplo, entre Lula e Donald Trump, até agora não há qualquer tipo de sinalização. Isso é interessante, né, Carol? Porque a pesquisa mapeia bem e faz diversas perguntas para os entrevistados sobre essa percepção em relação ao tarifaço. Tá muito claro, o brasileiro está achando muito ruim o que o Donald Trump faz de atrelar este tarifaço a uma questão de perseguição política do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pergunta é feita, inclusive, com esse termo, se Trump está errado em impor taxas por uma perseguição a Bolsonaro. Isso está muito claro. Agora, no segundo patamar, representa também um posicionamento crítico do eleitor brasileiro em relação a como o governo brasileiro está conduzindo essa crise. Por exemplo, tem uma pergunta aqui: como o Brasil deveria reagir às taxações dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros? Para 67% é negociar, mas aí entra muito nisso que você está falando, né, Carol? A gente tem uma falha nessa negociação. Tem outra pergunta: qual lado está fazendo o que é mais certo neste embate? 48% vão para Lula e PT, 28% vão para Bolsonaro e seus aliados. Então, se tem uma crítica também em relação a esse potencial de negociação do governo, tem uma crítica também de 28% que associam isso a uma postura errada de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e outros bolsonaristas que acabam alimentando muito essa questão do tarifaço com essas influências lá nos Estados Unidos, né? Outros pontos aqui, Carol, que a gente pode abordar é sobre o que as pessoas estão avaliando se Lula e potenciais candidatos à presidência, e aí a gente cita aquela lista de governadores, se eles estão agindo bem ou mal diante das tarifas. E aí é interessante a gente olhar também sobre o potencial disso em relação ao governador do estado de São Paulo, porque num primeiro momento a gente viu o Tarcísio indo mais ali para a linha do discurso bolsonarista, irritou o setor produtivo e tentou fazer uma calibragem, tanto é que lançou medidas de acenos também ao setor produtivo no estado de São Paulo, antes, inclusive, do governo federal. Então, nessa pergunta, se Tarcísio, por exemplo, está agindo bem ou mal, para 35% está agindo mal, para 24% está agindo bem. E aí tem uma parcela significativa maior que esses dados, que é de 41% que não souberam responder. E aí, se a gente olha para Lula, então, de quem é realmente a maior atribuição por ser presidente do país, tá muito meio a meio, Carol. Esse é o desconforto que o eleitorado brasileiro tem se manifestado numa polarização sobre o que vislumbra do que o governo está respondendo em relação a essa crise. 44% avaliam que está agindo bem, 46% avaliam que está agindo mal. Então, a gente está muito no páreo a páreo em relação a esse fator também.